Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, saúde. Sei que na realidade a grande maioria está de home office, alguns já de repente voltaram às atividades, mas enfim, vou estar utilizando aqui, pessoal, esse canal como a nova ferramenta para a gente poder ter as nossas aulas e espero que vocês gostem, né? Queria o feedback de vocês. Estamos seguindo ali o conteúdo da apostila e aí vamos aqui devagarinho, né, a gente verificando a melhor forma da gente ir se ajustando, tá certo? Mas já venho dando a aula desse jeito e a aprovação foi muito melhor e o pessoal tem gostado muito. Apesar de não ter todo aquele aparato, seria bom que a gente tivesse, tivesse aqui uma lousa e tudo, mas infelizmente não tenho. Então aqui hoje nós vamos dar início a relações humanas. Dentro desse contexto, pessoal, de relações humanas, tá certo? Deu aqui uma batidinha aqui, desfocou aqui. Dentro desse contexto de relações humanas, a gente precisa ver alguns pontos importantes, né? Que surgiram a partir deste estudo. Uma delas é que antigamente o homem ele era visto apenas como uma máquina. Né? Ele não pensava e todo o estudo ele foi desenvolvido para isso. Já com o aparecimento das relações humanas, o homem se entendeu de que o homem ele tinha problemas, né? E claro, né? E esses problemas eles precisavam ser resolvidos, eles precisavam ser entendidos. Então, a partir daí começou-se a olhar com um outro olhar para realmente as relações dentro das organizações, e essas relações, claro, evidente, elas tinham como foco principal o indivíduo como comportamento do que antigamente. Antigamente, na verdade, o indivíduo ele era visto como uma máquina. Esse fator máquina era um fator ali realmente produtivo, não interessava as sensações dele, não interessava o que ele pensava, não interessava nada. Já agora, a partir das relações humanas, este ser humano ele começou a ser ouvido. Claro, isso de forma lenta. O que é interessante vocês começarem a entender isso, que dentro desse início até hoje, você começa a ver que as empresas ainda buscam esse entendimento. Então você tem hoje, em plenos 2020, você tem empresas estudando, mandando funcionários fazer curso de comportamento emocional. Porque se entende que se a pessoa tiver um controle emocional, ela consegue produzir muito mais. Principalmente em um ambiente extremamente competitivo. Um ambiente onde você tem uma cobrança inacerbada e até injusta, uma cobrança injusta em todas as áreas. Então assim, todo mundo cobrando todo mundo. Bem interessante que eu estava conversando com uma pessoa hoje e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, olha, como esse momento, quem não está trabalhando, beleza, está sofrendo o impacto de estar ansioso, mas quem está trabalhando dobrado. E é uma pura realidade. Eu nunca passei tanto tempo de frente a um computador como eu estou passando agora. Eu passo às vezes, pessoal, de 12 horas no computador, né? Resolvendo problema, resolvendo assunto, aí faz aula, grava, não sei o que e vê. Então assim, isso na docência, fora outros tipos de atividades que também se exerce. E aí você tem todo isso aí. Então você tem por quê? Porque as empresas elas cobram, a pessoa tem que se virar, de repente é um problema, romper barreiras. Então as empresas elas buscam dar suporte a esta área, não desde agora, mas lá naquela época quando surgiu, e aí é o que a gente vai tentar entender como foi que surgiu isso, e é muito legal. Para mim é uma das melhores escolas que tem, quando a gente estuda a escola das relações humanas, é muito interessante. E aí você tem, né, na teoria clássica você tem aqui a teoria das relações humanas, né, você tem a teoria das relações humanas e você tem a teoria clássica, né? Na teoria das relações humanas, deixa eu só baixar para vocês poderem ver aqui, ó. Pronto. Então você tem a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Na teoria clássica, né, trata a organização como máquina. Já nas relações humanas, trata a organização como um grupo de pessoas.
Então você vê que as pessoas na teoria clássica elas são vistas como máquina. Na teoria clássica, enfatiza as tarefas ou a tecnologia nas relações, na teoria das relações, enfatiza as pessoas. Inspirada em sistemas de engenharia, inspirada em sistemas de psicologia. Autoridade centralizada. Aqui você já tem nas relações humanas a delegação plena de autoridade. Você tem linha clara de autoridade, você tem autonomia do empregado. Esse ponto ele é bem interessante, porque quando você tem exatamente a delegação, a autonomia do empregado, significa dizer que este colaborador ele tem autonomia para executar. E já, pessoal, na teoria clássica, como vinha em um sistema centralizado, você era muito engessado, a pessoa não era feita para pensar. Inclusive quem trabalha, ou quem já trabalhou com pessoas um pouco mais antigas e tal, já deve ter ouvido falar assim, não lhe pago para pensar. É a questão de não te dar autonomia. E hoje não. Hoje as empresas elas buscam dar autonomia aos seus colaboradores para que ele possa desempenhar este pleno conhecimento. Isso surgiu aqui na Escola das Relações Humanas, entendendo que essa autonomia ela fazia com que o homem pudesse produzir mais. E você passa a acreditar nesse funcionário. Você precisa acreditar. O grande problema hoje, principalmente em pessoas centralizadoras, é que elas são pessoas que não acreditam. Então, o centralizador, o primeiro ponto dele é que ele não acredita em ninguém, a não ser nele. E aí é onde você tem a teoria clássica que tinha essa visão, onde o dono da empresa era o detetor de todo o conhecimento, os demais não. E hoje não funciona desse jeito, graças à escola das relações humanas. E aí você tem especialização e competência técnica, já vimos isso aí, confiança e abertura, acentuada divisão de trabalho, ênfase nas relações humanas de pessoas, clara separação de linha de staff e dinâmica de grupo interpessoal. E aí você tem a abordagem humanística, foi um movimento de relações aos princípios da abordagem clássica da administração, traz um novo contexto às teorias administrativas, e aí transfere a ênfase das tarefas e nas estruturas na abordagem clássica para a prioridade com as pessoas e os grupos sociais. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente vai começar a ver aqui, que é exatamente essa característica de priorizar as pessoas e os grupos sociais. Grupo social, pessoal, é algo extremamente importante dentro das organizações. E aí você tem recrutamento e seleção. Então, a partir daí surgiram os recrutamentos e a seleção de pessoas. Selecionar pessoas é muito mais difícil do que demitir. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia perguntar para vocês o que é mais fácil, demitir ou admitir? E muitos iam dizer que demissão é mais fácil. Pessoal, não. Demissão é a ruptura de um problema. A ruptura. Ou seja, você é contratado, em algum momento sofreu essa ruptura. Em algum momento. Então essa ruptura ela foi causada por algum fator, seja ele qual for. E aí você é demitido. Já a admissão não. A admissão é escolha. Você está escolhendo alguém, Você está escolhendo alguém para trabalhar com você. Se você fizer a escolha errada, é um problema seu. Você está jogando dinheiro fora. Porque você escolheu uma pessoa que não tem as características da sua empresa. Então, a partir agora da Escola das Relações Humanas, esse recrutamento e seleção de pessoas começou a ter um outro tipo de papel, um outro tipo de característica, onde a empresa buscava pessoas que atendessem aos seus critérios como visão, missão e valores. E aí você começa a ver, poxa, Alexandre, quem é que eu quero trabalhando comigo? Vai ser de acordo com o gestor. O gestor ele sempre vai querer pessoas que estejam dentro das características que ele entende como sendo importante para o desempenho da atividade dele, da empresa dele, ou na empresa que ele gere. Treinamento. Pessoal, o treinamento é contínuo.
E eu gostaria de dizer para vocês que treinamento é como ensinar menino. Todo dia você tem que falar a mesma coisa. Infelizmente, para as pequenas empresas, para as empresas de pequeno, médio porte, treinar constantemente é difícil, porque requer um custo. Mas as grandes empresas, elas dão treinamento constante, eu diria até que de forma cansativa. E aí é onde está a estratégia do treinamento. A estratégia do treinamento, ela é exatamente isso, para te levar ao cansaço, e fazer com que você não erre. Né? Você, de tanto o cara falar a mesma coisa, chega um momento que você, por mais que não acredite, você acaba fazendo. Então, naquela época já começou já se a treinar. O homem, ele já tinha já um treinamento, ele já era treinado, ele já passava por esse treinamento, por essa capacitação, seria o nome a ser dado. E aí você tem incentivo, né? Os incentivos, esses incentivos aí, eles são incentivos realmente financeiros. Antigamente, o maior incentivo se entendia que o homem ele se motivava por dinheiro. Eu preciso entender que hoje eu tenho vários tipos de incentivo e muitas vezes o financeiro não é o incentivo ideal para você oferecer para os seus liderados ou os seus colaboradores na empresa. Você precisa entender qual é o tipo de incentivo que a sua equipe ela se adequa mais. Então, de repente, dinheiro, a questão financeira não é o melhor tipo de incentivo. Como? Você tem hoje pessoas que trocam o emprego, elas trocam o emprego, não pelo salário, mas pelo incentivo que elas recebem. Então, você de repente, você tem um incentivo de desconto de faculdade, você tem, poxa vida, quem é que não quer pagar 50% em colégio, em faculdade, algumas de renome, como nós temos empresas aqui que tem convênio com a Unifor, que tem convênio com o Farias Brito, o Espaço Aberto e outros colégios mais que são parceiros caros. Então, de repente, se para essa empresa eles oferecem 50% num acordo que ninguém, não tem como a gente dizer qual é o tipo de acordo, e você se beneficia disso, você, poxa vida, opa, só de salário aí eu tive um aumento de mais de R$1.000. Eu pago, a escola do meu filho é R$1.400, eu só pago 700. Então eu estou ganhando mais R$700. Tem 2 filhos, você está ganhando R$1.400. De repente, plano de saúde, você tem um plano de saúde melhor, e outras coisas. Ticket refeição, né? Então tem empresa que o ticket refeição é R$400. Tem empresa que o ticket refeição é R$1.500. E aí? Então isso vai depender muito. Então eu preciso entender o que é esse tipo de incentivo. E aí você tem um iceberg de problema. Você observa bem que você tem uma pequena margem de desmotivação e outras ali. As que estão abaixo são o que nós chamamos de fatores invisíveis. São aqueles fatores que você não percebe. A pessoa está desmotivada, o que você enxerga de motivação dela é muito menor. A grande maioria é invisível. E aí você precisa começar a entender. Então, nessa época, começou-se a observar esses fatores que levam o homem a ficar desmotivado, já que eu entendo que a motivação ela é individual. Então eu tenho fatores que levam o homem a ficar desmotivados, como eu tenho apoio gerencial, falta de recursos, falta de liderança, e algumas outras coisas mais. Então, desde aquela época, se começou a querer entender isso aí. E aí você tem a motivação. Pessoal, motivação desde os primórdios, desde que quando o homem era uma larva, Tô brincando. Desde os primórdios da administração, pessoal, a motivação ela é algo intrínseco. Ela é algo que sai de dentro para fora e não de fora para dentro. Porém, você pode ter variáveis desmotivadoras, E você pode ter variáveis motivadoras. Nós vamos ver isso aí. Porém, isso tudo é intrínseco, Então, eu não posso olhar para outra pessoa e querer que ela me motive, porque a motivação ela é intrínseca. E aí você tem a teoria das relações humanas, também denominada como escola humanística, desenvolvida por Mayo, a partir de sua experiência em Haitone. Isso aqui, pessoal, tem um videozinho no YouTube que explica e é muito legal vocês depois dar uma olhada nisso aqui.
Originou-se que a necessidade de humanizar a administração, desenvolver uma ciência humana e conclusões na experiência de Hightower, que eu vou já eu vou explicar isso melhor para vocês. E aí você tem aqui o ciclo motivacional, que é equilíbrio, estímulo, incentivo, as necessidades, a tensão, o comportamento ou ação, e aí você tem a barreira. E observe bem, pessoal, que essa barreira, ela se encontra bem aqui, ó. Né? Eu começo a passar aqui, ó, o equilíbrio, aí eu venho estímulo e incentivos, aí eu tenho as necessidades, eu tenho a tensão, eu tenho o comportamento ou ação, eu tenho as barreiras. Se eu não conseguir ultrapassar essa barreira, eu não chego à satisfação. O grande lance é que as pessoas, elas muitas vezes, elas na primeira barreira, ela se desmotiva. E fechar o ciclo motivacional não é tão fácil, né? E aí você diz assim, pessoas, elas precisam vencer para sempre estarem motivadas. E aí eu vou contar aqui uma questão pessoal. Como vocês sabem, eu pratico a corrida como esporte e comecei a correr como? Eu comecei correndo, pessoal, arquejando, né? Corria 1 quilômetro, corria não, né? Fingia que estava correndo 1 quilômetro, caminhava 30 e assim. Fiz a minha primeira prova de 5 quilômetros, rapaz, foi algo maravilhoso, né? Quer dizer, correr 5 quilômetros jamais pensei na minha vida. Aquelas pessoas gritando, né? E aí, quando eu corri os 10 quilômetros, algo, né, assim, nunca até então imaginado, aí eu, não, vou querer outro desafio. E aí eu fiz maratona de São Silvestre, né? 15 quilômetros. Eu falei, rapaz, 15 quilômetros. E aí eu falei, não, quem corre 15, corre 21. Aí me motivava para correr os 21. E o 21 já foi problemático. Porque o 21 você tinha que treinar mais, você tinha que correr mais, o treinamento era maior, era mais cansativo, tinha as barreiras. Corri várias meias maratonas. E aí eu falei assim, não, eu agora quero correr os 42. E aí quando eu comecei a correr os 42, novos desafios, nova motivação, as barreiras a serem vencidas. Inclusive a minha última maratona eu não consegui fazer longões. Os máximos que eu fiz de longão foi 24 quilômetros, mas mesmo assim viajei, fiz a maratona. E aí você tem as barreiras. Se eu tenho desistido nessas barreiras, eu não tenho completado a prova. Completei a prova, aí você vai buscando novas. Então, você vê que esse ciclo motivacional é quando você começa a procurar motivos para estar se motivando. Senão você fica numa esfera de sinergia e acaba se desmotivando mesmo. E aí você tem liderança, né? E aí você tem aqui, ó, a experiência de Hightower identificou a existência de líderes informais que mantinham o controle do grupo, ajudando a manter os indivíduos como um grupo coeso. Para o humanista, a liderança é um fenômeno de influência interpessoal, um processo de redução de incerteza do grupo, uma relação funcional entre líderes e supervisionados. E aí você tem aqui os tipos de liderança, que eu não vou falar muito nisso, porque vocês estão cansados de ver isso aqui. Você tem o autocrático, o democrático e o liberal. E aí você tem comunicação. A partir daqui, você vê que a teoria das relações humanas identificou que o processo de comunicação entre as empresas era falho. Claro que era falho. Era falho por quê? Porque o homem não era feito nem para pensar. Se ele não era feito para pensar, quanto mais para se comunicar. Então, a troca contínua de informações entre os operários e entre esses supervisores a respeito de questões organizacionais promovia um ambiente de maior cooperação dos operários. Então, observe que a partir de quando se começou a ter a comunicação, pessoal, a comunicação é a base de tudo. Precisa haver comunicação. Eu não entendo como tem líderes ainda que não buscam comunicação. Não buscam. Tem que ser feito daquele jeito ali, ele não busca, não busca de jeito nenhum. É muito complicado. Não se gera uma boa equipe se não se houver comunicação. E aí você tem comunicação diferentes, né? Você tem relações de comunicações, você tem o que é isso aqui? Você tem a comunicação, vamos imaginar que esse aqui é o gestor,
você tem aqui que o gestor ele faz comunicação individual, ó, com os núcleos, ó, né? Então você tem aqui, ó, é rápido. Então ele já quer aqui, já fala com o José, já fala com a Natália, já fala com a Michele, já fala com a Rafaela. E a Rafaela fala direto com ela, ó. Não existe comunicação entre essas pessoas, ó. Agora você tem aqui cadeia, também ela é rápida, mas olha como é que é. Ela já é questão aqui de hierarquia. Então você tem esse, falar com esse para falar com esse, ó. Também não tem comunicação entre os setores, ó. Já aqui você tem em círculo. Aqui sim existe uma comunicação, né? Então as pessoas elas se comunicam, né? E aí vão para o chefe. Isso é bom, a troca de feedback. Então eu posso trocar feedback com esse pode trocar feedback com esse, para poder até então chegar ao chefe. Só que é mais lento, né? E aí você tem lenta, né? Um pouquinho mais, né? Mais pobre. Por quê? Porque você começa a ter... Então você tem algumas variáveis. Esta, pessoal, é um dos padrões, um dos modelos. Hoje se acredita, pessoal, que a melhor forma é a roda de comunicação, onde está todo mundo como se fosse ali no círculo. Então, hoje já essas metodologias elas vão buscando o aperfeiçoamento a cada dia. Então você tem alguns modelos aí de comunicação que vocês podem estar estudando e que começaram a ser estudados exatamente na escola humanista. E aí você tem o comportamento dos grupos está condicionado à organização formal e organização informal. Pessoal, eu vou explicar isso aqui, eu acho que vocês já estudaram isso aqui várias vezes, mas eu vou explicar como se vocês não tivessem estudado. Muita gente não sabe o que é uma organização formal e o que é uma organização informal. Então, a organização formal é regida pelas práticas das empresas e a organização informal é regida pelo uso de costumes, ou seja, pelo apelo social. E aí você tem aqui, ó, dois grupos, né? Eu tenho um grupo formal e eu tenho um grupo informal. E aí eu vou explicar para vocês aqui algo bem simples. Os grupos informais é quando necessita de um apelo social. E tem uma coisa bem interessante. Eu quero dizer para vocês que dentro da organização vocês passaram aí 2 anos, né, juntos. Não sei se foi 2, se foi 4 anos. Muitos de vocês, pessoal, se tornaram melhores amigos, com juras de amor eterno, né? De amizade, de postar no Instagram, amor para toda a vida. Meu irmão, minha irmã. Pessoal, vocês cultivam uma amizade formal, onde ela era regida pelas normas do ambiente organizacional que vocês estavam. Inclusive, quando vocês saírem da faculdade, você vai perder o contato total com aquela pessoa. Então, não é uma amizade que sofreu um apelo social. O que é isso, apelo social? É quando a amizade ela transcende as 4 paredes da organização e você começa a ter uma relação social com essas pessoas. E aí o que é essa relação? Uma relação de amizade, uma relação de troca, né? Então é este apelo social. Isso são os grupos mais, né? Não confunda você ter um happy hour com seus amigos, você está tendo uma amizade informal. Não, você ali ainda continua tendo uma amizade formal regida pelas 4 paredes da organização. Simplesmente vocês não estão dentro da organização, vocês estão ali no momento de lazer, mas ainda continua sendo uma amizade formal. Então isso é muito interessante. E dentro da organização, eles existem os grupos realmente informais. E você precisa, às vezes, tentar identificar esses grupos informais e tentar entendê-los um pouco mais, como eles funcionam. E aí você tem interesses comuns entre os indivíduos, né, de um grupo, né, interação entre os indivíduos de grupos diferentes. E aí você tem pedido de lazer, vida social, fora da empresa, ou seja, é o apelo social. E você já tem o grupo formal, que ele é regido pela normalização da empresa. E aí vai dentro do que eu já expliquei. E aqui a gente vai começar a ver a abordagem neoclássica, tá ok? Que vai falar um pouquinho de hierarquia, isso tudo aqui eu já falei, vou falar na próxima aula de forma bem rápida, né? De forma bem rápida, vou falar na próxima aula, porque eu queria ver com vocês
unidade 3 da apostila de vocês. Então eu tenho aqui a apostila 3, onde eu tenho... queria que vocês dessem uma lida. Por quê? Porque eu tenho a administração por objetos e a teoria comportamental. Então eu vou, dentro desta unidade aqui, tá ok? Eu vou passar uma atividade valendo nota para vocês, tá certo? Vou passar uma atividade valendo nota para vocês. Então, na próxima aula, leiam isso aqui, tá certo? Leiam isso aqui. Eu vou postar a atividade que será feita com base nesta unidade, tá ok? Com base nesta unidade, para que ela seja respondida em grupo, e isso vai valer nota, tá ok? Essa vai valer nota. Essa atividade eu vou explicar para vocês, vou deixar isso tudo bem explicadinho, vou postar isso lá no fórum, tá ok? E essa atividade ela vai valer como nota de uma das NPs, tá bom? Então, pessoal, só para a gente poder finalizar a nossa aula, eu terminei aqui mais uma escola, já estou passando um exercício valendo nota. Vocês precisam ficar atentos, porque as nossas avaliações elas vão ser medidas por trabalhos, tá certo? Por trabalhos. Essa atividade que eu vou passar hoje, eu vou colocar no fórum, explicando bem direitinho como é que deve ser essa atividade. E ela vai valer como nota de NP. Uma das coisas que eu quero só deixar claro para vocês. Essa atividade, eu vou querer que vocês enviem por e-mail, tá certo? Mas aí eu vou dizer a data que essa mensagem ela deve ser postada. Então ela nem vai poder ser postada nem antes nem depois. A nota vai ser apenas para quem postar naquele dia. Por quê, pessoal? Porque eu tô com várias turmas no mesmo sistema. Então fica muito difícil. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder organizar isso aí e ter uma forma melhor para todo mundo. Então é melhor termos uma data, e dentro daquela data todo mundo posta, porque aí fica bem mais fácil para poder colocar dentro do grupo e tudo, e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? E aguardo vocês na próxima quinta-feira. Vão lá no fórum e já olhem essa atividade. Essa atividade vale nota de prova, tá ok? Unidade 3 da apostila que está lá no ambiente virtual. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.